Eu sou Bárbara Villani, psicanalista no Mente Descomplicada, e hoje o tema do meu vídeo é sobre homossexualidade. Se você gostou do assunto, fica com a gente para saber um pouco mais. A primeira coisa que tem que ser esclarecida é o seguinte: a homossexualidade ela não é uma opção. Ninguém escolhe ser gay e muito menos ninguém nasce gay. A homossexualidade ela é uma estrutura psíquica. E para explicar isso tudo, eu vou voltar um pouco lá na infância, né? Quem costuma assistir aos meus vídeos sabe que grande parte das coisas que acontecem na nossa vida adulta é um condicionamento de padrão comportamental, de repetição do que a gente viveu na infância. Naquela primeira infância de 0 até 7 anos de idade. A esta fase de 0 a 7 anos a gente chama de desenvolvimento psíquico, que é a fase onde acontecem várias coisas na nossa mente, na nossa psique, que vão determinar quem nós seremos e a formação do nosso caráter, quem nós seremos na nossa vida adulta. E na primeira fase, que é a chamada de fase oral, que é do nascimento até 1 ano e meio de idade mais ou menos, a criança e a mãe, elas têm uma relação simbiótica, ou seja, de dependência. A criança nessa fase, ela não tem consciência de que ela e a mãe são pessoas distintas. Para a criança, elas são a mesma pessoa, porque ela é totalmente dependente da mãe, principalmente por causa da amamentação, né? Então, quando essa fase está lá no final, que é mais ou menos 1 ano e meio de idade, a criança já começa a perceber que ela e a mãe não são a mesma pessoa. Por quê? A criança já não é mais tão dependente da amamentação, ela já introduziu outros tipos de alimento e ela já toma mamadeira também, e ela já começa a engatinhar, algumas até andar. Neste momento, ela começa a perceber que tudo que ela vai tentar fazer para se tornar mais independente, engatinhar, andar, por exemplo, colocar o dedo na tomada, engatinhar e colocar o dedo na tomada, levantar, tentar andar e cair, a mãe está ali atrás para impedi-la de fazer aquilo. Então, inconscientemente, essa criança pensa, poxa, eu tô aqui tentando fazer um tanto de coisa e tem essa mulher aqui atrás de mim o tempo inteiro. Nas aulas que eu dou de psicanálise, eu costumo explicar da seguinte forma, que é um triângulo, né? Um vértice fica a mãe, outro vértice fica o filho e em outro vértice fica o pai. E neste momento, nessa relação simbiótica da criança com a mãe, a tentativa dela ser independente, ela é frustrada, porque a mãe está sempre ali para ajudar. Neste momento, ela busca uma terceira pessoa, que o mais comum é ser o pai, e uma observação importante. Para a psicanálise, pai e mãe não são necessariamente pessoas, são lugares. Pai e mãe é quem cria. Então, pode não ser necessariamente o pai e a mãe biológico, pode ser quem está ocupando aquele lugar naquele momento de pai e mãe, que pode ser um tio, um avô, quem for. Essa tentativa frustrada de independência, a criança busca uma terceira pessoa, que normalmente é o pai ou quem ocupar esse lugar, para tentar fazer o que ela quer, para tentar atingir o objetivo dela. Se a mãe permite ao pai esta função, esse lugar, a criança vai ter a introjeção da figura masculina. Ela já tinha da feminina em relação à mãe e ela vai ter a introjeção da figura masculina. Em contrapartida, se essa mãe for uma mãe fálica, ou seja, autoritária, que só ela toma as decisões, não permitir esta função e esse lugar do pai, essa relação vai ser altamente cortada entre o filho e o pai. Ou seja, não vai haver a introjeção da figura masculina nesse momento, que é muito importante nessa fase. E daí se dá a homossexualidade. A mãe fálica, corroborado com o pai ausente, que não necessariamente é fisicamente, mas na função paterna. E essa falta de introjeção da figura masculina na infância é o que determina a homossexualidade. Isso vai corroborar lá na frente, na fase fálica, que é entre 3 e 7 anos de idade, quando ocorre o complexo de Édipo, que é quando a menina se apaixona pelo pai e o menino se apaixona pela mãe. E isso pode acontecer tanto no sexo masculino ou feminino. Essa introjeção da figura masculina tem que acontecer em ambos os sexos.
Para quem quiser entender um pouco mais sobre o assunto, existem várias obras de Freud, inclusive, mas de vários psicanalistas que explicam a homossexualidade, né? E a teoria da sexualidade infantil, que é um dos pilares da psicanálise. Mas para os leigos, aqueles que têm interesse de entender um pouco mais, eu indico esse livro aqui que chama Dossiê Freud, que ele é de Elizabeth Medinikoff, e ele explica de uma forma muito simples essas fases e isso tudo que eu resumi aqui para vocês. Entender um pouco mais sobre psicanálise? Dá uma entrada nas nossas mídias sociais. No YouTube é youtube.com/mente descomplicada, no Facebook é @descomplique sua mente e no Instagram é @barbara_villani com 2 L's e com I. Um beijo e até o próximo vídeo.